Olá, boa noite, né? Vamos dar sequência da quinta aula, né? Que nós estávamos falando sobre o sono, né? Vamos lá de novo. Emancipação da alma, desdobramento, sono e sonhos, né? Então vamos começar agora na página 17, desdobramento no sono artificial. Enfileirando algumas anotações com respeito ao desdobramento do personalismo, da personalidade, consoante as nossas referências ao hipnotismo comum, recordemos ainda o fenômeno da hipnose profunda entre o magnetizador e o sensitivo. Quem possa observar, além do campo físico, reparará, à medida se afirme a ordem do hipnotizador que se escapa abundantemente do tórax do sujeito. Caído em transe, um vapor branquicento que, em se condensando qual nuvem inesperada, se converte habitualmente à esquerda do corpo carnal numa duplicata dele próprio, quase sempre em proporções ligeiramente dilatadas. Isso aqui foram experiências, né, que foram feitas com um magnetizador, uma pessoa sensitiva, e através da sua mediunidade ele solta o ectoplasma. E esse ectoplasma faz com que o espírito dele se apresente de uma forma duplicada, tá? Então ele se apresenta ali através desse ectoplasma, tá bom? Tal seja o potencial mais amplo da vontade que o dirige, o sensitivo, desligado da veste física, passa a movimentar-se e, ausentando-se muitas vezes do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas, pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias com vistas a certos fins. Então é tipo assim, esse desdobramento do sono artificial é quando o magnetizador faz com que a pessoa durma sem ele, né, estar com vontade, então ele dorme. E esse magnetizador, esse sensitivo, ele acaba fazendo essa duplicata dele ali, esse espírito dele ele acaba saindo e ao comando desse magnetizador ele vai vendo os locais, por exemplo, ele está no outro quarto e vai passando o que o magnetizador está perguntando para ele. Tem uma experiência feita desta forma, tá? Seguindo-lhe a excursão, vê-lo-emos, porém, constantemente ligado ao corpo somático por um fio tenuíssimo, que é o fio, né, que é ligado aí ao perispírito, fio este muito superficialmente comparável, de certo modo, à onda do radar, né, que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando, inaterável, ao centro emissor. Não obstante, sabermos que semelhante confronto resulta de todo impróprio para o fenômeno que estudamos no campo da inteligência, não é verdade? Nessa fase, o paciente executa as ordens que recebeu, desde que não constituam desrespeito evidente à sua dignidade moral, trazendo informes valiosos para a realidade do espírito. Então, é uma experiência que foi feita, e ele vai captando o que ele está vendo ali e trazendo, né? Notemos que aí, enquanto o carro fisiológico se detém, o corpo dele, resfolegante e imóvel, a individualidade real, embora teleguiada, evidencia plena integridade de pensamento, transmitido de longe avisos e anotações através dos órgãos vocais em circunstâncias comparáveis aos implementos do alto-falante no aparelho radiofônico. Então, ele vai falando, ele está ali dormindo e ele vai falando, tá? A semelhança do fluxo energético, da circulação sanguínea, incessante no corpo denso, a onda mental é inestancável no espírito. Esmaece-se as impressões nervosas e dorme o cérebro, de carne, mas o coração prossegue ativo no envoltório somático, nosso corpo, e o pensamento vibra constante no cérebro perispirítico. Tá certo?
Então, no perispírito lá, o cérebro está pulsante, está mandando, né? Mas através das ondas vocais, tá? Esse é uma experiência de desdobramento artificial. Quando há um magnetizador, há um médio sensitivo, isso acontece, tá certo? Agora vamos no desdobramento do sono natural, tá? Na maioria das situações, a criatura, ainda extremamente aparentada com a animalidade primitivista, né, tem a mente como que voltada para si mesma em qualquer expressão de descanso, tomando sono para claustro remansoso, das impressões, né? Eu tentei ver esse claustro remansoso, né? Mas eu não consegui ver. Talvez um descanso, alguma coisa, das impressões que lhes são agradáveis. Qual criança que a solta, né? Procura simplesmente o objeto de seus caprichos. Então, ali o espírito está fazendo, né? O que ele está sendo induzido, ou ele mesmo induzindo a isso, né? Vendo tudo aquilo, né? Nesse ensejo, configura na onda mental que lhe é característica as imagens com que se acalenta, sacando da memória a visualização dos próprios desejos, imitando alguém que improvisasse miragens na antecipação de acontecimento que aspira a concretizar. Atreita ao narcisismo, tão logo demande o sono, quase sempre se detém justaposta ao veículo físico, como acontece ao condutor que repousa ao pé do carro que dirige, entregando-se à volúpia mental com que alimenta os próprios impulsos afetivos enquanto a máquina se refaz. Então, há muita gente que está ali no sono natural, se desdobra e vai passando tudo aquilo que vai também tendo, né? Acontecendo. Em si mesmada, a alma, usando o recurso da visão profunda, localizado nos fulcros de encéfalo, e plenamente desalcochetado do corpo carnal, né? Por temporário desvernamento, não apenas se retempera nas telas mentais com que preliba satisfações distantes, mas experimenta de igual modo o resultado dos próprios abusos, suportando o desconforto das vísceras injuriadas, né? Por ele mesmo ou a inquietude dos órgãos que lhe respeita. Quando não padece a presença de remorsos constrangedores, à face dos atos reprováveis que pratica, porquanto ninguém se livra no próprio pensamento dos reflexos de si mesmo. Então, tudo aquilo que ele está passando, ele está vivenciando desse desdobramento, ele acaba se exprimindo dentro do corpo dele. Então, se ele está passando por momentos desequilibrantes, de raiva, de ódio, ele vai estar passando tudo aquilo através de todo esse mecanismo, que ele vai estar passando por aquilo, mas o corpo dele está sentindo tudo aquilo. Então, a dor que ele está sentindo, ele vai fazer assim, dormindo. Se ele está alegre, feliz, ele vai fazer. Ele está chorando, ele vai fazer. Né? Se ele está passando algum momento que alguém está agredindo, devendo esse desdobramento que ele está fazendo, ele vai sentir as dores, você entendeu? Então é como se a gente tivesse realmente também um pesadelo, né? Então esse é o desdobramento do sono natural. Muitas vezes também é induzido por algumas experiências que a pessoa dorme, relaxa, dorme ali, naquele soninho hipnotizador, né? Mas aí ele acaba realmente dormindo aquele sono natural, que realmente também desdobra o espírito dele. E tudo que ele passa ali, de épocas, se vem lembrança de época, ele vai dizer que está numa época, que estão batendo nele, que estão, né, fazendo, ou se ele tem alguma noção. Eu lembro de um caso que a pessoa foi fazer isso para descobrir o que se passava com as costas dela, que nem o médico conseguia ver
o que estava se passando com ela. E nisso que aconteceu foi que ela se viu numa vida, se chegou até a visão, que ela queria a resposta, ela teve a visão dessa vida passada dela, que nessa vida ela era empregada e ela acabou caindo, né? Esse desdobramento é um desdobramento que ela teve, né? Dali, então, ela teve uma visão. Ela acabou caindo e nessa queda que ela teve, ele acabou empurrando ela. Então ela foi batendo as costas na escada, isso ficou marcado no perispírito dela. E por final ela acabou também perdendo esse bebê. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente está fazendo também nessa vida, que isso fica condensado dentro de nós, dentro da nossa memória, dentro do nosso subconsciente, nós estamos fazendo com que isso viva e mais para frente se reproduz em nossa vida. Acontece em nossa vida. Então o que aconteceu? Passou as encarnações e ela veio trazendo essas dores ainda. E qual que é o remédio para essas dores? O perdão. Então a pessoa que estava falando com ela, conduzindo-a, pediu para que ela fizesse o perdão, desse o perdão, né? E naquele instante que ela se viu naquela cena, ela pediu perdão. E as dores se foram, né? Então, muitas coisas são complicadas que nós, né, acabamos tendo feito e fazendo. Então, nesse desdobramento, tem o sono artificial de indução pelo magnetizador, tem aquele que você vai, que você deita, né? E você também deita, mas é um sono mais natural. E você acaba também tendo isso, esse desdobramento nesse sono natural, tá? Vamos falar um pouco agora do sono e sonho. Entender o que é o sono e entender o que é o sonho, né? Qual ocorre no animal de evolução superior, no homem de evolução positivamente inferior, o desdobramento da individualidade por intermédio do sono é quase que absoluto estágio de mero refazimento físico. Então, o nosso sono, ele é para o nosso corpo, nossa célula, tudo isso descansar, tá certo? No primeiro, em que a onda mental é simplesmente fraca emissão de forças fragmentárias, o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas, tá? No segundo, em que a onda mental está em fase iniciante de expansão, que é o sonho, né? Por muito tempo será invariável a ação reflexa de seu próprio mundo consciencial ou afetivo. É aquele que eu te falei, que muitas vezes a gente começa a sonhar e muitas vezes a gente sonha com coisas que aconteceram durante o nosso dia. Você fala, nossa, eu trabalhei pra caramba e voltei pro sonho e continuei trabalhando. Mas não é, a tua mente está tão agitada que você começa a ter resquícios no seu subconsciente dessas telas mentais que você está trabalhando, né? E nisso é aquele sono que você acorda e não descansou absolutamente nada. Então, é um sonho que você nem conseguiu se desprender o espírito do teu corpo, tá certo? Então, vamos lá. No mundo consciencial ou afetivo, tanto, né, que você teve uma briga com alguém, você acaba sonhando que você continuou brigando com aquela pessoa, ou a cena voltou, a mesma coisa. Ou numa briga, né? Tudo isso a gente acaba levando e muitas vezes é isso que retorna pra gente, tá? Evolui, no entanto, o pensamento na criatura que amadurece espiritualmente através da repercussão. Com o passar do tempo, né, que a gente vai se instruindo melhor, vai nos adaptando melhor, nós vamos tendo um desprendimento maior da matéria, tá certo? E a gente tem esses sonhos reais que a gente acaba tendo eles para nós, tá? Que nos traz para nós mesmo. Como no caso do sensitivo,
que fora do envoltório, falando de lá, físico, vamos voltar à lição, vai até o local sugerido pelo magnetizador, tomando-se a ordem determinante na hipnose artificial pelo reflexo condicionado que lhe comanda as ideias. A criatura na hipnose natural, fora do veículo somático, possui no próprio desejo o reflexo condicionado que lhe circunscreverá o âmbito da ação além da roupagem fisiológica, alongando-se até ao local em que se lhe vincula o pensamento. Então, de um, a gente está sendo dirigida pelo pensamento do magnetizador e pelo outro por nós mesmos, tá certo? Então vamos lá. O homem do campo, no repouso físico, supera os fenômenos hipnagógicos e volta à gleba que semeou, contemplando aí, em espírito, a plantação que lhe recolhe o carinho, né? Nesse caso. O artista regressa à obra a que se consagra, mentalizando-lhe o aprimoramento. O espírito maternal, que se aconchega ao pé dos filhinhos que a vida lhe confia, e o delinquente retorna ao lugar onde se encarcera a dor do seu arrependimento. Não é verdade? Então, quando nós dormimos, nos desdobramos, nós vamos continuar nossa obra. Deu para entender? Deu para entender o que nós fazemos aqui? Muitas vezes a gente dá continuidade no mundo espiritual, ao dormirmos, para se pensar, tá certo? Atravessada a faixa das chamadas imagens eutópicas, exteriorizam de si mesmos quadros mentais pertinentes à atividade que se concentram, com os quais angariam a atenção das inteligências desencarnadas que com eles se afinam, recolhendo sugestões para o trabalho em que se empenham, muito embora à distância da veste somática, frequentemente procedem ao modo de crianças conduzidas ao ambiente de pessoas adultas. Continuando, mantendo-se entre as ideias superiores que recebem e as ideias infantis que lhes são próprias, do que resulta, na maioria das vezes, o aspecto caótico das reminiscências que consegue guardar ao retornar à vigília. Então, o que acontece com a gente? A gente ainda está no processo de criança. Nós estamos aprendendo, nós estamos... Quanto mais a gente tem a nossa evolução na parte da literatura, evoluímos mais na parte espiritual, aprendemos mais nesse âmbito, quando nós adentrarmos lá, conversarmos, adentrarmos em algum ambiente que há espíritos passando a mensagem, nós vamos captar essa mensagem, nós vamos até entender. Só que muitas vezes nós vamos para lá, captamos essa mensagem, não entendemos nada. É como se entrássemos num local onde estejam falando sobre filosofia, ou falando sobre química, ou dando uma bula, uma medicação. Mas se eu não estudo isso, se eu não tenho esse entendimento, para mim vai ser inglês. Se eu não sei inglês, tá certo? Entre aspas. Se eu não sei inglês, vai ser inglês. Entenderam? Mais ou menos assim? Então, quando a gente volta, retornar à vigília, não captamos nada. Deu para entender, né? Por isso, né? Nesse estágio evolutivo, permanecem milhões de pessoas, né? Euzinha também, representando a faixa de evolução mediana da humanidade, uma faixa mediana, rendendo-se cada dia ao impositivo
do sono ou hipnose natural de refazimento em que se desdobram mecanicamente, entrando fora do indumento carnal, em sintonia com as entidades que se lhes revelam afins, tanto na ação construtiva do bem, quanto a ação deletéria do mal, entretendo-se-lhes o caminho da experiência que lhes é necessário a sublimação do porvir. Então, gente, a gente vai ter realmente que estar aprendendo mais, né? Por isso que muitos sonhos a gente não tem percepção. E muitas vezes nós, ao lermos algo, ao começarmos a estudar algo, nós começamos a ter a clareza, a noção daquilo que a gente está estudando, né? E a gente começa a falar assim, nossa, que bacana, né? Eu estou entendendo melhor o assunto. Mas é que o teu espírito recolheu esse assunto. Então, a mesma coisa, as experiências desses irmãos que são cientistas, que são professores, químicos, todos esses irmãos que vão ao mundo espiritual, ao retornarem, vêm com as fórmulas, vêm com outras ideias, vêm com outros pensamentos, vão escrever livros de aprendizado importantes, como o outro lado da questão, quando nós só temos sutilezas, quando nós só temos coisas de moral baixa, nós vamos, ou ideias, né, de crimes, de coisas que a gente quer fazer, a gente vai também ter esses afins, que vão trazer mais ideias para nós também, tá? Né? Então, muita gente fala, nossa, a pessoa do crime são inteligentes. Como nós também, mas nós não estamos sozinhos. É bom de se lembrar, né? Vamos lá. A concentração e desdobramento. Então, vamos lá. Quantos se entregam ao labor da arte atraem, durante o sono, as inspirações para a obra que realizam, né? Compreendendo-se que os espíritos enobrecidos assimilam do contato com as inteligências superiores os motivos corretos e brilhantes que lhes palpitam nas criações, ao passo que as mentes sarcásticas ou criminosas, tá? Pelo mesmo processo, apropriam-se dos temas infelizes com que se acomodam, acordando a ironia e a irresponsabilidade naqueles que se lhes ajustam os pensamentos pelo trabalho a que se dedicam. É o que eu acabei de falar, não é verdade? Que também tem o outro lado, né? Se eu gosto de escrever, escrevo muito bem, mas tenho a mente suja, a mente, eu vou fazer esses livros de mentes, de sexos, disso, daquilo. Eu vou também fazer isso. E quem que vai me dar todo um cabedal de histórias, de coisas? Eles. Também. Então eu vou me afinando. Então é o que eu me afino aqui, eu vou ter também do outro lado, tá certo? Então vamos lá. Desdobrando-se no sono vulgar, a criatura segue o rumo da própria concentração, procurando automaticamente, fora do corpo de carne, os objetivos que se casam com seus interesses evidentes ou escusos. Deu para entender? Deram para entender? Então, gente, o que nós fizemos aqui, nós vamos dormir e para o mundo espiritual e vamos continuar fazendo a mesma coisa. Então, dos dois lados, bom ou mal, né? Desse modo, mencionando apenas um exemplo dos contatos a que aludimos, determinado escritor explorará ideias edificantes e originais no que tange ao serviço do bem,
induzindo os leitores à elevação de nível moral, ao passo que outro exibirá elementos aviltantes, aliando escárnio ou lodo sutil com que corrompe as emoções de quantos se lhe entrosam a maneira de ser. Para vocês verem. Então, até a nossa leitura, o que nós lemos, licença um pouquinho. O que nós lemos, o que nós abrangemos durante a nossa vivência, é que também vai nos direcionarmos, né? Então, o que acontece muito? Não vou falar contra absolutamente nada. Mas aconteceu um caso comigo, não que eu sou santa não, gente. É que quando você começa a estudar, o seu padrão também vai começando a evoluir. As suas vibrações começam também a ser umas outras vibrações. Então, o que aconteceu? Então, muitas vezes você vê imagem, eu já vi várias imagens, quando a pessoa está lendo um livro, né, eficaz, né, um livro muito bom, um romance muito esclarecedor, muito bom, também. Em volta dele, não sei se você já viu essa imagem, havia muitos anjos. E teve uma vez que uma pessoa me emprestou um livro. Lembra no 50 Tons de Cinza? Por aí, tá? E ela me disse que era um romance bacana, né? Para ela foi um romance bacana. Você entendeu? Um romance maravilhoso. Para ela foi. No que ela me emprestou, no início do livro, assim, é um romance bacana. E quem já assistiu o filme, quem já leu esse livro, sabe. Como eu estou falando, gente, eu não sou nada contra. Mas o que aconteceu comigo foi uma coisa muito interessante. Eu comecei a ler o livro e quando eu comecei a ver o que o autor e o que a história ia abranger, que é o sadomasoquismo, esse livro é o sadomasoquista, o cara era um sadomasoquista, né? Então, quando ele abrangeu esse conteúdo, que quando ele começou a induzir ela né, dar todo luxo, todas as coisas para ela, e ela começou aí, que começou aquelas cenas, meu padrão vibratório baixou, eu comecei a passar mal, entendeu? Mas por quê? Você lê várias coisas salutares, você começa... Então, o que acontece? Então, seu padrão não vai. Então, eu fechei o livro, fiz uma oração e não dei a continuidade. Vocês entenderam como que é a coisa? O que uma leitura, o que um filme, o que nos induz, né? E eu lia bem na hora que eu ia dormir. No comecinho, um romance bacana, nossa, vai se encontrar com ela, tá? E depois foi isso que aconteceu, quem já viu até no cinema, e teve os outros, né? Uma trilogia, né? Então, gente, é isso. E não, como eu tô dizendo, não sou santa. Mas você vai tendo um padrão vibratório que você vai... E quando você lê esse livro, quem que você chama para estar ao teu lado? Né? É isso. É só para pensar, tá certo? Encerrando aqui, nós vamos para inspiração e desdobramento. Ali era uma concentração e desdobramento. Agora vamos para inspiração e desdobramento. Dormindo, o corpo denso continua vigilante a onda mental de cada um, tá? Presidindo a um sono ativo, quando registra no cérebro dormente as impressões do espírito desligado das células físicas, e ao sono passivo, quando a mente nessa condição se desinteressa de todo da esfera carnal. Então, o sono passivo é quando está fora realmente. E o sono ativo ainda continua ali, ó, ligado ao cérebro, tá certo? Nessa posição, sintoniza-se com as oscilações de companheiros desencarnados ou não, com as quais se harmonize, trazendo para a vigília no carro da matéria densa, no nosso carro, em forma de inspiração, tá? Os resultados do intercâmbio que levou ao efeito, porquanto raramente consegue
conscientizar as atividades que empreendeu no tempo do sono, tá certo? Então, tem esses dois lados e muitas vezes a gente não consegue, vai só uma inspiração, tá certo? Muitos apelos do plano terrestre são atendidos, integralmente ou em parte, nessa fase de tempo. Formulado esse ou aquele pedido ao companheiro desencarnado, habitualmente surge a resposta quando o solicitante se acha desligado do vaso físico. É aquele momento que eu falei para vocês, que quando o espírito ele se desvencilha da matéria, ele tem todo um aprendizado que já teve, ele tem todo o cabedal que ele já recebeu. Então tem problemas aqui que ele sabe solucionar. Tem coisas que você fala, meu Deus do céu, me ajuda, me auxilia. Você tem a solução, mas você não sabe como fazer. Então o espírito se desprende e capta e manda para o cérebro essa impressão, essa inspiração, tá certo? E o que vai acontecer? Ao retornar, você vai ter aquela lembrança. Ai, puxa, posso fazer dessa forma. Obrigado, mentores. Obrigado. A gente agradece todo mundo, né? E às vezes fomos nós. E muitas vezes é inspirado para o espírito, pelo anjo guardião. É um assunto que ele tem que realmente resolver. É inspirado para ele e ele passa para nós na forma da inspiração, para o nosso subconsciente. Quando retornamos, nós temos esse estado, tá certo? Entretanto, como nem sempre o cérebro físico está em posição de fixar o encontro realizado ou a informação recebida, os remanescentes da ação espiritual entre encarnados e desencarnados permanecem naqueles espíritos que ainda se demorem chumbados, fixados à terra. A feição de quadros simbólicos, então vai apresentar como um vaso, como algo assim para despertar ele, entendeu? Ou de fragmentar as reminiscências. Puxa, aconteceu isso, e o cérebro não está conseguindo captar, né? Quando não seja na forma de súbita intuição, intuiu, né? A expressarem, de certa forma, o socorro parcial ou total que se mostrem capazes de receber. Tá certo? Que coisa maravilhosa, né? Nosso estudo de hoje. Que vocês entendam e compreendam que todos nós temos... Aqui encerrou a aula, tá certo, gente? Esse estudo todo foi feito pelo Mecanismo da Mediunidade, está no Livro dos Espíritos, Desafios da Mediunidade, e o Livro dos Médios, por Allan Kardec, tradução José de Herculano, tá bom? Então, todo esse ensinamento está nesses livros, tá certo? Gente, depois a gente vai para a sexta aula, tá ok? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nós temos todo um aprendizado maravilhoso do sono e dos sonhos, nós temos todo como nós podemos modificar a nossa vivência e prestar mais atenção em tudo que nós fizermos aqui. Para até do outro lado a gente também ter boas companhias. Deu para entender? E o que nós prosseguimos lá do outro lado. O que nós fazemos aqui, nós prosseguimos. Então, o que nós fizemos aqui, tem que tomar cuidado que a gente faz lá também do outro lado, tá certo? Então, é isso, gente. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, me responda depois pelo WhatsApp, tá certo? Que eu daria a resposta a todos vocês. E que vocês tenham, né, uma boa noite, uma linda noite, um bom dia. Não sei que hora que vocês vão ver essa aula. E que tudo de bom esteja acontecendo com vocês. E pensem, né? Vejam tudo isso que eu passei de aprendizado, que eu estou passando, que as equipes estão passando para todos vocês, tá bom? Boa noite, fiquem na paz de Deus. Beijo, gente. Tchau.